Olá, queridos! No capítulo de hoje nós vamos ver Jeremias reivindicando a justiça divina. Ele estava inconformado com a vida tranquila dos perversos, enquanto ele era perseguido até pela própria família. Quer saber os detalhes? Então, vem comigo. Deus mal havia acabado de cuidar de duas conspirações e Jeremias já estava lutando com uma crise teológica. A pergunta dele foi: por que o caminho dos ímpios prospera? Esta é uma pergunta muito frequente nas Escrituras e que ainda é feita nos nossos dias. Jó se debateu com essa questão, os salmistas tentaram entendê-la e outros profetas, além de Jeremias, lutaram com o mesmo problema. Ele não entendia por que Deus permitia que falsos profetas e sacerdotes infiéis prosperassem em seus ministérios, enquanto ele, um fiel servo do Senhor, era tratado como se fosse um cordeiro sacrificial. Esta é uma questão que tem molestado as mentes de muitos homens sábios, tanto dentro como fora da igreja. Para Jeremias, a situação de conforto dos ímpios não parecia justa e por isso ele se queixou com o Senhor. A sugestão dele era que Deus julgasse os perversos e os levasse embora como ovelhas para o matadouro. A resposta de Deus para Jeremias não foi a que ele esperava, mas foi poderosa e profunda. O Senhor não resolveu a dificuldade, mas avisou o profeta que ele precisaria ainda de mais paciência no futuro. As duas perguntas do versículo 5 são expressões proverbiais com significados que ele entendia muito bem. A oposição ao profeta atingiria um nível ainda mais alto, e se ele ficasse desencorajado com o que estava acontecendo, como suportaria suas provações que ainda estavam por vir? Jeremias precisava aprender a confiar em Deus e buscar forças nele para vencer o desafio presente, a fim de prepará-lo para os desafios maiores no futuro. Deus nunca nos chamará para lutar com cavaleiros até que ele nos tenha treinado, pelo menor esforço, de lutar com homens a pé. Uma segunda figura aqui é a do Rio Jordão. A região ao redor do Jordão era um lugar de crescimento de selva e covil de leões, ou seja, os desafios seriam cada vez maiores e mais perigosos. Até aquele momento, os homens de Anatote e até seus familiares estavam contra ele, mas Jeremias ainda tinha pela frente um caminho longo e desafiador. Então, mais uma vez, Jeremias voltou a profetizar sobre o futuro, quando Deus entregaria seu povo amado nas mãos dos seus inimigos. O povo de Judá estava enfurecido contra Yahvé, levantando a voz para ele, rugindo como um leão perigoso. Por isso, Deus pretendia realizar um ato de rejeição ao seu povo. Pelo menos por um tempo, eles seriam deserdados. A ideia do versículo 9, no original hebraico, é como se o povo de Israel fosse um pássaro diferente, uma ave de rapina colorida, com uma plumagem brilhante, causando uma certa repulsa nas outras aves menos brilhantes que se reúnem ao redor dela para destruí-la. Dessa forma, a nação de Judá seria atacada pelas nações vizinhas. A imagem dos versículos 10 a 13 é a dos pastores de uma tribo selvagem e nômade, representando Nabucodonosor e os reis sujeitos a ele com seus guerreiros, quebrando a cerca da vinha, o povo de Judá, e levando seus rebanhos para pastar sobre os brotos tenros da videira. O sentido geral aqui é que os atos pecaminosos do povo lhes trariam muito sofrimento em vez da boa fortuna que eles estavam esperando da sua semeadura. Eles haviam se desgastado e não conseguiram lucro algum, por isso seriam envergonhados por sua produção e decepcionados em suas esperanças quanto ao resultado do seu trabalho. Deus deu um aviso também aos maus vizinhos da nação de Judá, ou seja, os moabitas, amonitas, edomitas ou idumeus e os filisteus. Eles são chamados de maus vizinhos por causa do desrespeito e da má vontade que demonstraram para com o povo de Israel em várias ocasiões.
A promessa de exílio e julgamento da nação de Judá era certa, mas também era certa a promessa de compaixão e retorno, não somente da nação de Judá, mas também dos seus vizinhos maus. Para eles também haveria uma esperança. O povo de Judá seria convertido e restaurado, e se os povos das outras nações seguissem o seu exemplo, ou seja, se repudiassem as divindades de Baal e passassem a adorar o Deus vivo, elas seriam recompensadas com a permissão divina de habitar com segurança no meio do povo de Deus, e nunca mais ensinariam seu povo a adorar falsos deuses. Elas poderiam compartilhar da bênção e da bondade de Deus entre o seu povo, lembrando que essa esperança estava ligada ao retorno do remanescente de Judá do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Isso nos lembra que a consideração de Deus por Israel nunca foi baseada em raça ou etnia, mas sim no amor e na fidelidade de Yahvé. Qualquer nação que honrasse o Senhor dessa forma ganharia os mesmos benefícios do Israel étnico. E o último versículo traz uma observação forte. A bênção para essas nações que se voltassem para o Senhor seria grande, mas o preço por rejeitar a Deus seria grande também. Não importaria o nível em que se encontrassem, o julgamento de Deus com certeza viria sobre cada uma delas. Enfim, Jeremias não precisava se inquietar com a aparente prosperidade dos ímpios e os problemas dos justos. Deus moveria todas as coisas de acordo com o seu plano perfeito. E no capítulo de amanhã vamos falar sobre um episódio em que Deus ensina lições objetivas através do profeta Jeremias. E se é o Senhor quem está ensinando, vamos nos empenhar em aprender. Portanto, não perca o nosso encontro de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, que tem como objetivo mostrar que a Bíblia pode ser lida e compreendida por todos. Até lá!